Carros de som são apreendidos por irregularidades e falta de licença ambiental. Desde o último dia 6 de julho, foram liberadas as propagandas políticas para candidatos a prefeitos e vereadores em todos os municípios do Brasil. Desde então, um grande número de carros de som invadiu as ruas de Araripina, levando aos eleitores os jingles de vários candidatos e partidos. No entanto, sem observar as determinações da Justiça, no que diz respeito às regras para esse tipo de prática, alguns proprietários acabaram tendo seus carros e sons apreendidos, numa operação em conjunto da Polícia Civil, Militar e Ministério Público, no último sábado, dia 28 de julho. Nossa equipe conversou com a delegada de polícia, doutora Catiana Alencar, que explicou os motivos que levaram a polícia a deflagrar essa operação. As infrações que esses proprietários cometeram e por que foi deflagrada essa operação no último sábado. Pois não, boa tarde a todos. O problema é o seguinte, aqui em Araripina estava havendo um excesso muito grande por parte desses políticos e dos comerciantes também. Havia um excesso de som muito grande dentro da cidade e, inclusive, assim, em frente de hospital, de igreja, de escola. Então, a gente começou a receber ofício advindo de CDL, advindo até da própria igreja. Inclusive, a gente tem notícia que até missa deixou de ser celebrada em virtude do barulho excessivo. Em virtude dessas informações e atendendo a uma recomendação do Ministério Público de Pernambuco, a recomendação número 2/2012, a Polícia Civil, o Ministério Público e a Polícia Militar resolveu deflagrar uma operação com vista à fiscalização desses carros de som. Então, fomos para um local bem central da cidade, quando a maioria não estava esperando que houvesse essa operação. E eu, conhecendo o local, sabia que se a gente parasse em determinado local, não teria como a pessoa fugir. Então, a gente resolveu parar naquele ponto estratégico e fazer uma abordagem. Então, a gente encontrou todo tipo de irregularidade. Então, a maioria dos carros em alto volume, a maioria dos carros sem licença do órgão ambiental, muitos desses carros sem nota fiscal, os proprietários não tinham nota fiscal dos sons apreendidos. Então, afora isso tudo, muitos dirigindo o carro, inclusive, sem habilitação. Então, a gente vê aí uma série de infrações que estavam sendo cometidas. Essa licença ambiental, onde os proprietários podem retirá-la? Essa licença ambiental, em cada município, ela é em algum local. Alguns lugares já tem o local específico. Nas cidades menores, a maioria é tirada dentro da prefeitura. Então, tem político que às vezes tem a licença ambiental e essa licença está vencida. Então, tem que essa licença existir e ela tem que estar atualizada. Então, a priori, como a gente aqui na 24ª Delegacia Seccional, a gente não tem o decibelímetro, porque vai desde um TCO, que é de perturbação do sossego, até realmente um crime ambiental. Agora, só se caracteriza um crime ambiental quando a gente tem um medidor de decibéis, que é o chamado decibelímetro. Como aqui a gente não tem, então todas as pessoas que foram pegas com excesso de volume, o som foi apreendido e vai ser confeccionado o termo circunstanciado de ocorrência. Em relação ao carro, a gente tem que ver se esse carro está com uma infração penal ou uma infração administrativa. Então, tem que regularizar a questão criminal ou a questão administrativa, dependendo do que for. Com relação ao som, o que é que vai acontecer? Aqui há uma recomendação do juiz de que ele não irá liberar esses sons até o dia 3 de outubro. Então, esses sons que foram apreendidos, possivelmente, o juiz não irá liberá-los. No caso dos políticos colocarem novos sons, novos carros de sons na rua, obedecendo todas essas normas que a Justiça apresenta, esses não terão problema nenhum de serem pegos e serem apreendidos. Não. Se eles cumprirem toda a determinação, estiver com carro legal, estiver com licença ambiental, estiver com tudo direitinho, nada vai acontecer com eles, exceto se eles fizerem o quê? Abusar do som. Fazendo o quê? Passando em frente ao hospital, à escola, à igreja. Então, ele tem que obedecer às normas legais. O direito da gente começa onde o do outro termina. Então, a gente, mesmo que esteja tudo regularizado,
essa pessoa não tem direito de atrapalhar hospital, escola, então tem que saber os locais em que irá passar. Estamos aqui para obedecer à lei e fazer com que as pessoas cumpram as determinações legais. Que o processo eleitoral é um processo democrático, que cada um tem direito de externar o partido a qual defende. Contudo, esse posicionamento ele tem que atender às normas legais. Então, todo excesso no cometimento, descumprimento de lei vai ser punido. Então, ele pode livremente se manifestar, mas não pode desobedecer o ordenamento jurídico, não pode desobedecer à lei. Os sons e carros apreendidos permanecem no pátio da delegacia e os proprietários improvisam lonas e várias formas de proteger os equipamentos do sol e da chuva. Afinal, os investimentos na compra e montagem dos aparelhos foram altos e só resta agora tentar amenizar o prejuízo.